esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia Jesus aos seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará ao outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, família Betânia, família Canção Nova, que bom poder encerrar esse nosso Na Trilha da Cura, aqui na Canção Nova, celebrando as leituras do 25º domingo do tempo comum, fazendo com que nós possamos olhar para nós mesmos. Betânia, através da força da misericórdia, ajuda que cada um de nós, não só os nossos filhos e filhas, mas a cada um de nós, vá se conhecendo e se reconhecendo diante de Deus. Nós aprendemos com o Padre Léo que é necessário tirar as máscaras, deixar cair as máscaras e deixar vir à tona quem realmente somos, com as nossas alegrias e as nossas tristezas, as nossas qualidades e os nossos defeitos, as nossas virtudes e os nossos pecados. Porque Deus não pode trabalhar num coração fingido. Deus não pode trabalhar num coração mascarado. Deus não pode trabalhar num coração trapaceiro. Por isso, é preciso sinceridade diante de Deus. Sincero, coração sincero, como canta o PC, o Paulo César de Betânia. Coração sincero, sinceridade, vem de sem cera. Coração sincero significa um coração sem cera. É uma expressão tirada do tempo em que se vendiam obras de arte de madeira, e o jeito de saber se uma obra de arte era valiosa ou não, ela era sem cera. Porque geralmente se tentava cobrir as falhas dessa obra de arte com cera. A pessoa olhava e via. Quem olhava de longe e via a obra lá, toda enceradinha, pensava que estava tudo perfeito, sem retoque. Mas quando chegava-se de perto, e sobretudo um especialista,
Tomava lá, quem sabe, a imagem de um santo ou alguma peça valiosa e percebia que ela era coberta de cera, que as falhas eram revestidas de cera, o seu valor caía. Então, valioso, peça valiosa, obra valiosa, era uma obra sincera, sem cera. E é sem cera que precisa ser o nosso coração. Não tem essa expressão no futebol? Hoje, quem é mais da minha geração e jogava bola lá, moleque, nas peladas da vida, sabe disso. Quando o sujeito ficava na banheira, ou então era meio caicai, só tocava nele e ele caía, a gente dizia, aquele lá está fazendo cera. Não era assim? Aquele lá é mascarado, está fazendo cera. Então, Deus não trabalha em coração fingido. É preciso estar sem máscaras diante de Deus. Mas, padre, o que isso tem a ver com o evangelho de hoje? Esse evangelho que fala com dureza em relação ao uso do dinheiro, que termina dizendo que não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, ou amará um ou odiará o outro. Um evangelho que é tirado do capítulo 16 de São Lucas, logo após das parábolas de misericórdia, onde Jesus conta a parábola do administrador fiel, do administrador que recebe de Deus e faz 1001 trapaças para poder dar conta daquilo que o patrão pediu dele. Então, o que tem a ver, padre? É porque em Betânia, ao nos ajudar a tirar as máscaras e fazer com que um filho possa dia a dia percebendo quem ele é, lidando com as suas fraquezas, com as suas misérias, lidando com a sua situação, ele vai aos poucos tendo, pela graça de Deus, a capacidade de ser cada dia mais dono de si mesmo. Ter a sua vida nas mãos e ser capaz de fazer escolhas, e esse é o desejo para cada filho, filha de Betânia, que ele possa cada dia mais, sem fingimento, sem falsidade, ser cada dia mais dono de si mesmo, ser capaz de fazer escolhas e escolhas na direção do bem. Jesus está dizendo nesse evangelho, não podeis servir a dois senhores. Ele está dizendo daqueles homens e mulheres acostumados à falta de sinceridade, que vivem com o coração dividido, com o coração rompido, com o coração quebrado. Ele vive dividido entre si, dividido em todos os lados. Um coração dividido é um coração propenso à idolatria. Por isso, Jesus deixa muito claro, não podeis servir a dois senhores, porque um só é o teu Senhor. Quem é o teu Senhor? Quem é nosso Senhor? Quem é nosso Senhor? Jesus Cristo. Deus é nosso Senhor. Lembrava hoje, de manhã na pregação, lembrando a parábola do bom samaritano. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, preste atenção nisso, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todas as suas melhores energias, com tudo aquilo que você tem. Amarás acima de tudo ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Só há um Senhor, Deus. Um coração dividido coloca Deus de lado. Um coração dividido esquece quem é o seu Senhor e vai abrindo brecha para que outros vão assumindo o lugar de Deus dentro de nós, o lugar de Deus dentro dos nossos corações. É o que acontece com o dinheiro.
Jesus não está recriminando aquele dinheiro ganho com honestidade, aquele dinheiro ganho com o suor do rosto no trabalho. Pelo contrário, não está dizendo que Deus não quer você abençoado ou prosperando, como dizem os nossos irmãos e irmãs de outras denominações cristãs. É verdade. Na justa proporção, desde que você não viva aí fazendo troca com Deus, escambo, ter essa teologia mais baixa, mais rasteira, de troca com Deus, de escambo com Deus. Senhor, o Senhor me dá tanto, eu te dou tanto. Senhor, ó, eu estou te dando tanto, estou pagando o dízimo te dando tanto, mas quero que o Senhor me dê tanto. Me dê o carro, me dê isso, me dê aquilo. Não. Mas por outro lado, Deus nos quer abençoados sim. Não é vontade de Deus que o homem não tenha um trabalho digno, um trabalho justo, que não possa dar conta das coisas da sua família, da sua casa, que não possa cuidar dos seus filhos, dar uma boa escola, dar um bom tratamento de saúde. Não, é vontade de Deus. E se não vem acontecendo, é porque alguém tirou o senhorio de Deus do seu coração, afastou o senhorio de Deus do seu coração e colocou nesse lugar o dinheiro. Não é isso que acontece? Quando se desvia o dinheiro da saúde, quando se desvia o dinheiro da educação, quando se desvia o dinheiro, meu Deus, tirar o dinheiro da saúde, pessoas morrendo nas filas dos hospitais, porque alguém afanou um dinheiro que não era seu. Esse dinheiro não pode ser abençoado, não é justo que seja. Quem faz isso é porque se deixou corromper pela idolatria do ter. Manon, o Deus dinheiro, aquele que já era combatido pelos profetas no Antigo Testamento, de homens e mulheres que se curvavam a Manon, o Deus dinheiro, o Deus que acumulava riquezas em detrimento da desgraça dos outros. Isso é a idolatria do dinheiro, a idolatria de Manon. Quem vive da idolatria do dinheiro produz pobreza, produz corrupção, produz pessoas que sofrem por conta da falta de ética, de valores, de verdade e tantas outras coisas. Sabe por quê, gente? Porque se a gente tira Deus do topo da nossa hierarquia de vida, se a gente tira Deus da base daquilo que somos e daquilo que temos, vale qualquer coisa. E aí entra não só o dinheiro, o ter, o poder e o prazer, os grandes ídolos do nosso tempo, que divide o coração do homem, que quebra o coração do homem e da mulher, que faz com que eles andem, como dizem os franceses, le cheval, a cavalo. Um pé cá, o outro lá. Um pé nas coisas de Deus, um pé nas coisas do mundo. Um pé nas coisas de Deus, um pé nas coisas do mundo. Isso quando não anda com os dois nas coisas do mundo. Então o Senhor está dizendo, cuidado com esse coração dividido, com esse coração mascarado, com esse coração cheio de falsidade, que na igreja é uma coisa, e lá na rua é outra, que lá fora, que lá na pastoral, no grupo de oração é uma coisa, mas que lá na rua é de outro jeito, lá no partido político, lá no trabalho, lá nas coisas que faz é de outro. É preciso tirar do nosso coração toda a divisão, sabe? Fazer confluir as nossas melhores energias na direção de Deus, aquilo que você traz no coração, na direção do Senhor. Em outras palavras, hoje é um dia propício, já que estamos na trilha da cura, já que estamos
junto da comunidade Betânia, já que está cheio de amigo do Padre Léo aqui, hoje é um dia para você recuperar aquela pregação do Padre Léo, buscai as coisas do alto. Alguém se lembra dessa pregação aqui? Buscai as coisas do alto, já assistiu? Já viu? Eu me lembro bem, nunca assisti, depois do falecimento do Padre Léo, ainda comentei essa semana com a Luzia, nunca assisti, mas eu tenho bem viva na minha memória. Por incrível que pareça, foi a única vez que eu vim numa pregação do Padre Léo na Canção Nova, foi na última, foi a única vez, e ficou bem marcado, registrado no meu coração, quando ele dizia assim para nós, quando ele dizia assim para a gente, então, carimbo do céu, carimbo do inferno, lembram disso? O seu dinheiro pode ser carimbado com o céu ou com o inferno. Os seus relacionamentos podem ser carimbados com o céu ou com o inferno. O seu trabalho pode receber um carimbo do céu ou um carimbo do inferno. A sua maneira de lidar com as pessoas, céu ou inferno. Aquilo que você faz dos seus sentimentos, da sua afetividade, da sua sexualidade, carimbo do céu ou carimbo do inferno. Tudo aquilo que se refere ao humano, demasiado humano, tudo aquilo que faz parte da nossa vida no dia a dia, precisa receber esse carimbo, porque senão nós ficamos divididos pela vida, passamos pela vida divididos, e não podemos servir a dois senhores. É por isso que a igreja sempre primou para o equilíbrio, dizendo que a virtude sempre está no meio, que a virtude é esse equilíbrio de vida em todas as coisas, que nós não podemos comer demais, dormir demais, que nós não podemos trabalhar demais, que nós não podemos nem rezar demais. Estão rindo, é verdade. Uma mãe de família que só reza, que horas que vai ter tempo para namorar o esposo? Que hora que vai ter tempo para cuidar dos filhos? Que hora que vai ter tempo para o diálogo? Equilíbrio. Tudo na nossa vida, equilíbrio. Por isso que essa imagem do carimbo deixada pelo Padre Léo, naquilo que o Monsenhor chama de testamento do Padre Léo para nós, uma grande peça cristã de maturidade cristã, disseram alguns teólogos, para homens e mulheres maduros na sua fé, maduros no seu ser cristão. Esses carimbos de céu e do inferno precisa ter sempre, e a gente precisa ter sempre diante dos olhos, para poder trazer para nós no dia a dia da nossa vida. Assim a gente vai conseguindo, vou repetir isso, vai conseguindo fazer fluir na direção de Deus as nossas melhores energias, aquilo que somos, vai trazendo reflexão, e a reflexão vai trazendo convicção, e essa convicção vai trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e com a força do Espírito que assiste o homem e a mulher de Deus, nós vamos aos poucos conseguindo caminhar na direção da vida cristã, trabalhando a conversão, uma mudança de vida, caminhando na direção da santidade, porque santidade é isso. Santidade só consegue trilhar o caminho da santidade um coração sincero, não dividido, para onde as suas melhores energias convergem para Deus, para Deus. Caso contrário, nós vivemos no desequilíbrio. E o desequilíbrio gera idolatria. É o que acontece com os nossos filhos. A droga chega na vida dos filhos como um grande ídolo. Eles prestam culto, têm verdadeira religião,
com rituais próprios do uso da droga, criam uma verdadeira seita com sinais, fazem orações próprias, tudo. Verdadeira idolatria, isso quando essa idolatria não se descamba mesmo na direção do encardido. Quantos deles dizem isso, confessam isso, que vão se afastando de Deus de uma tal forma que o coração fica totalmente dividido e totalmente escravizado na direção daquilo que não vem de Deus. Aí entra, o mesmo vale para qualquer vício na nossa vida, para qualquer situação de pecado na nossa vida. Sobretudo esses três grandes ídolos que eu disse: o ter, o poder, o prazer. Aqui vale uma chamada de atenção. Nós estamos às vésperas de eleição. E aí, candidatos para todos os lados. Candidatos para todos os lados. Se um político não tiver no coração uma reta intenção de servir o bem comum, de fazer o bem para a maioria, e sobretudo, viver debaixo do senhorio de Jesus, ele se torna uma presa fácil para a idolatria do ter, do poder e do prazer. E isso é o retrato do que a gente vê hoje. E a gente precisa ficar atento. Não é fugir da política, não. O Papa Francisco está dizendo, com todas as vezes, estou falando isso porque a segunda leitura pede hoje que nós rezemos pelos nossos governantes, que nós rezemos pelas nossas autoridades, que nós rezemos por aqueles que detêm o poder. Está lá na primeira carta a Timóteo, no 2º capítulo, pedindo para que a gente reze. Então é preciso rezar, nós temos que rezar. Daqui a pouco os prefeitos estarão governando nossas cidades, os vereadores estão ali, o recado precisa ser claro. Veja, precisamos urgentemente de homens públicos, retos, tementes a Deus, mas tementes a Deus mesmo, porque senão o dinheiro toma conta e nós vemos essas atrocidades de roubo com o nome de Jesus, porque isso pode acontecer, como tem acontecido, porque o Deus virou o dinheiro, Deus virou o poder, Deus virou o ter, e política deve ser, antes de tudo, serviço em vista do bem comum. A palavra deixa clara. Então precisamos rezar para que Deus suscite homens, mulheres, quem sabe até muitas mulheres, que possam verdadeiramente servir na direção do bem comum, cujo dono do coração deles não seja o dinheiro, mas o dono seja Jesus Cristo, o senhorio de Jesus aconteça, para que o bem comum possa frutificar. E isso vale para todos nós em todas as etapas, inclusive para o padre. Jesus deve ser o Senhor, o centro. Nada de coração dividido, nada de coração rachado, rompido, de tal forma que a gente tenha que usar cera, falsidade, máscara para nos esconder. Isso gera falta de ética, isso gera falta de moral, isso gera falta de amor ao próximo, de serviço, sobretudo, para aqueles que mais precisam, sobretudo para os mais pobres, lembrados hoje na liturgia. Falei dos políticos, até me lembrei de um que há poucas semanas teve uma situação difícil. Foi num debate numa grande universidade, e foi de fato assim, quase escorraçado, quase não deixaram falar. Por quê? Porque um político, candidato a prefeito, não preciso dizer nome nem lugar, que tem princípios cristãos, e é abertamente contra o aborto. Foi chamado de fascista, foi chamado de
ser contra as mulheres, de reacionário, de conservador, de fundamentalista, porque é cristão. Foi chamado de tudo. Mas lá diante daquela multidão xingando, avessa a ele, avessa ao pensamento cristão e ao senhorio de Jesus, ele diz: olha, respeito vocês, mas eu sou cristão. E de fato eu sou contra o aborto. Eu não posso ser diferente. Não posso concordar com vocês. Vocês são contra a pena de morte, são contra o assassinato desse e daquele, mas querem concordar com o assassinato de um ser vivo, uma criança no seio da sua mãe. Eu não posso concordar, porque o meu Senhor não concorda, e o meu Senhor é Jesus Cristo. Percebe o significado? É assim que precisa se levantar. Porque se a gente não faz, se a gente tem o coração dividido, se a gente tem o coração rachado, a gente vai permitindo que a idolatria vá tomando conta. E aí acontece aquilo que o Papa Emérito Bento XVI tanto falou e acentuou ao longo do seu curto pontificado: o relativismo ético, cultural, religioso dos nossos tempos, que traz um vale tudo. Esse vale tudo é prejuízo. Está na hora de radicalidade. Talvez porque os tempos sejam os últimos mesmos, talvez porque o Senhor esteja voltando mesmo, mas é hora de radicalidade. E a radicalidade não é vestir uma roupa diferente, ou então usar um emblema simplesmente. A radicalidade passa por você não ter um coração dividido, por você ter no seu coração, com humildade, nas mãos do Senhor, proclamando que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Senhor da sua casa, que Ele é o Senhor da sua família, que Ele é o Senhor do seu dinheiro, que Ele é o Senhor dos seus relacionamentos, que Ele é o Senhor da sua afetividade, da sua sexualidade, que Ele é o Senhor da sua mente, Ele é o Senhor da sua vontade, Ele é o Senhor do seu coração, Ele é o seu Senhor. Enquanto isso não acontece, e os nossos filhos sabem disso, se alguém tiver dúvida, converse, vá visitar. É tempo de misericórdia, é tempo de visitar aqueles que são os alvos principais da misericórdia de Deus. Quem tiver alguma dúvida disso, sente uma hora lá em Betânia, um tempinho com um filho, filha de Betânia, e pergunte para eles como é que começa, para onde o desequilíbrio leva, o que acontece na casa, na família, no coração daqueles que têm coração dividido, cujo Senhor não é o único Senhor e não há outro. Quero convidar você a fechar os seus olhos um minuto, e diante dessa liturgia tão provocativa, dessa liturgia profética para o nosso tempo, profética para o nosso país, profética para o momento político que estamos vivendo, profética para os nossos políticos, para os nossos candidatos a prefeito, a vereador, uma liturgia profética para cada um de nós, que você possa agora pedir ao Senhor, que o Espírito Santo venha unificar as forças dentro de você, que se você tiver um coração dividido, sobretudo na direção do pecado do ter, do poder e do prazer, que você possa pedir ao Senhor que venha curar você, que Ele venha trabalhar lá no profundo do seu coração, que Ele venha trabalhar o seu interior, para que você tenha uma vontade firme, para que você tenha, depois de fazer uma opção consciente, você possa, por um exercício de uma vontade firme, dizer não a todo e qualquer sentimento, a toda e qualquer emoção que queira, como um boi indomado, levar você para o mal, para a direção daquilo que não vem de Deus, sejam elas quais forem as forças, na direção de um vício, na direção de um pecado, na direção de um roubo, de uma mentira, na direção
de uma falta de cuidado pelos irmãos, qualquer que seja a situação. E se você sentir, à luz dessas palavras, à luz dessa liturgia, que o pecado grita dentro de você, que você precisa retomar a sua vida de forma diferente, você está num santuário, num tempo de misericórdia, na primeira oportunidade, procura o sacerdote, faça uma boa confissão, livra o seu coração dessas manchas, desse pecado, tira tudo aquilo, porque você não precisa de cera. O nosso Deus não trabalha com cera, o nosso Deus trabalha com restauração. Ele faz novo, todo novo o seu coração. Ele trabalha com a profecia do profeta Ezequiel, que troca esse coração de pedra por um coração novo, um coração de carne, capaz de bater no compasso do coração de Deus, do coração de Jesus. É isso que Ele espera de você. Não tenha medo, não tenha medo de dizer sim ao Senhor, não tenha medo de se colocar debaixo do senhorio de Jesus, não tenha medo de dizer: Senhor, pode entrar, a casa é sua. O livro do Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei, cearemos juntos, e eu farei ali no seu coração morada, minha morada. E o Senhor está batendo as portas do seu coração para poder entrar, e quando Ele entrar, diga: eu te aceito, Jesus, como Senhor da minha vida, como Senhor da minha casa, como Senhor da minha família, como Senhor do meu trabalho, como Senhor do meu dinheiro, como Senhor dos meus relacionamentos, como Senhor de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Porque eu não quero, Senhor, passar pela vida servindo a 2, 3, 4 senhores, mas eu só tenho um Senhor, e és Tu, Jesus Cristo vivo, ressuscitado, plenamente presente no milagre da Eucaristia, na força da palavra, na igreja reunida, numa assembleia de irmãos. Eis-me aqui, Senhor, eu abro as portas do meu coração para Ti, Senhor, e Te entrego, nesse momento, esse meu coração. Peça isso ao Senhor, põe a mão no seu coração e diga isso: eu abro as portas do meu coração, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Vai dizendo isso ao Senhor. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Fique de pé, cante mais uma vez. Abra seus braços e diga: eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Toda a minha vida, Senhor. Livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso.
Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, Pois com teu braço forte realizas prodígios, nos abençoa, Senhor. realizas prodígios, Nos fortalece, nos cura. pois com teu braço forte, Senhor, Me ergues do chão. me ergues do chão. É o seu Senhor, o seu Salvador. Algumas semanas atrás, eu recebi uma carta vinda de um presídio em São Paulo. E esse filho de Betânia, lá nessa prisão, nessa cadeia, na região de Pinheiros, em São Paulo, escreveu assim: Padre Vicente, antes de eu vir preso para esse lugar, eu tinha tomado a decisão de, por uma série de razões que não dá tempo agora de falar, e ele escreveu lá, eu tinha tomado a decisão de matar a mãe dos meus 2 filhos. Eu envolvido com o tráfico, com tantas situações complicadas, tanta coisa errada que eu já fiz, comprei uma arma e decidi matar a mãe dos meus filhos. Mas um dia, me lembrando da minha mãe, eu acordei com um desejo no coração de que eu precisava ouvir boas palavras, que eu precisava ouvir bons conselhos, que eu precisava escutar alguém diferente, porque se eu não escutasse, eu ia fazer aquela besteira. E aí, por causa da minha mãe, eu me lembrei do Padre Léo. E eu, antes de fazer essa maldade com a minha esposa, com a mãe dos meus filhos, ele não chama de esposa, chama de mãe dos filhos, eu peguei com muita dificuldade pregação do Padre Léo pela internet. E ele diz: Padre, é um grande milagre, porque no lugar que eu estava, meio escondido, intocado, a internet era muito ruim, era para não pegar nada. Mas como eu pedi a Deus que eu precisava escutar boas palavras, a internet era ruim para tudo, menos para as pregações do Padre Léo. Eu só conseguia pegar naquele aparelho bendito só as pregações do Padre Léo. Qualquer outra coisa que eu tentava, a internet não funcionava. Resultado, eu vi várias pregações do Padre Léo, inclusive essa. E eu decidi colocar carimbo de céu na minha vida. Tomei a decisão, não matei a mãe dos meus filhos, devolvi muito do que eu tirei das pessoas e estou aqui pagando o que eu preciso pagar. E tomei a decisão de pagar até o fim o que eu preciso pagar, porque eu quero ser um homem novo. Eu descobri que Jesus é o meu Senhor, e não o dinheiro, a droga, o tráfico, as situações, a morte, nada. Por causa do Padre Léo, das pregações do Padre Léo, eu descobri que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu vou sair, Padre, no final do ano, mas eu tenho consciência que eu vou sair dessa cadeia um homem novo, renovado, restaurado, porque Jesus é o meu Senhor, e vai ser carimbo de céu, como o Padre Léo me ensinou. Que Deus cure os nossos corações, tire toda a divisão, e que Jesus seja o Senhor da minha e da sua vida, da minha e da sua família.
Pode aplaudir esse Deus. cançãonovaplay.com. Assine já!